Quadrilha que trazia brasileiros para os Estados Unidos ilegalmente pelo México é presa em São Paulo. No Texas, agentes de fronteira encontram e prendem dezenas de imigrantes na traseira de uma picape. Entregadores de comida por aplicativo que trabalham em New York City vão receber aumento salarial. Susto no Colorado. Forte tempestade de granizo deixa mais de 100 pessoas feridas durante show ao ar livre. E a gente explica como a costa oeste do país corre risco de um massivo terremoto por causa de uma fusão de duas grandes fendas. Se uma delas registrar terremoto, pode facilmente acordar a outra. As duas têm potencial de provocar tsunamis maiores do que os que devastaram o Japão em 2011. Olá, boa noite. Muito boa noite. A polícia de São Paulo desmantelou uma quadrilha que trazia brasileiros de forma ilegal aqui para os Estados Unidos. O caso foi denunciado com exclusividade pela equipe do jornal Fala Brasil, da Record TV. A investigação da PF descobriu que os integrantes da organização criminosa tinham uma vida de luxo com o dinheiro que extorquiam dos imigrantes brasileiros. Segundo a Polícia Federal, os brasileiros pagavam caro a uma quadrilha para ficar nesta casa, em uma comunidade ao lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aqui, eles aguardavam o momento para embarcar em um voo para o México e de lá, nas mãos de coiotes, seguiam o trajeto a pé pelo deserto para cruzar a fronteira sul do país de forma ilegal. Eles são tratados como mercadorias, então ficam em qualquer lugar, de qualquer jeito, no México também, né, até conseguir adentrar o território americano, sujeitos a todo tipo de intempérie, ficam num deserto, às vezes sem condição nenhuma, ficam em casas de pessoas desconhecidas, em veículos, uma situação terrível. Na operação que desmantelou a quadrilha, a polícia prendeu em São Paulo Emerson Severino da Silva, peça-chave da organização. E em Minas Gerais foram presos Elderlino Salles e Sebastião Aparecido da Silva. Eles tiveram 26 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Foi possível verificar o patrimônio elevado dessas pessoas. Com carros de luxo, imóveis, fazendas, empresas, pessoas que têm poder econômico compatível com o valor que foi bloqueado. Os oficiais apreenderam notas promissórias assinadas pelos imigrantes que eram usadas pelos traficantes para cobrar dívidas de quem não pagava o combinado pelas travessias ilegais. A quadrilha exigia cerca de $20 mil por pessoa pelo serviço e já teria enviado aqui para os Estados Unidos mais de 250 brasileiros, ao menos 100 deles menores de idade. A presença das crianças impede a deportação imediata das pessoas e eles recebem um prazo para que seja analisado ali a questão migratória delas, né? Eventual pedido de refúgio ou asilo. Na casa ao lado do aeroporto, a polícia encontrou um casal e uma criança que aguardavam para embarcar para o México, onde enfrentariam os perigos e os desafios para chegar ilegalmente nos Estados Unidos. A gente já ficou em outras investigações que são quadrilhas violentas, que são quadrilhas que ameaçam, que usam arma de fogo. Então, assim, para a própria segurança dos migrantes, a gente recomenda que procure os meios legais para emigrar. A Polícia Federal do Brasil também iniciou uma operação contra a atuação de uma organização criminosa que extrai, comercializa e exporta ouro de reservas indígenas e unidades de conservação federais. Esse ouro ilegal tinha como destino os Estados Unidos, a Europa e os Emirados Árabes. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e 5 cidades do Pará. Agora uma notícia da fronteira. No Texas, a polícia descobriu um grupo de imigrantes escondidos dentro de uma picape. Eles tinham acabado de cruzar a fronteira sul e foram descobertos no condado de Uvalde, no Texas. Este é o momento em que os agentes encontram os 12 imigrantes, incluindo 2 crianças, deitados na parte traseira dessa caminhonete. As autoridades ainda descobriram uma pistola e drogas dentro desse veículo. Os oficiais informaram que o motorista era um imigrante em situação irregular aqui nos Estados Unidos. Sérgio Sanches foi preso acusado de contrabando de pessoas, posse de drogas e porte ilegal de armas. Os indocumentados foram entregues à patrulha de fronteira para serem deportados.
Mudando de assunto, em New York, os entregadores de comida por aplicativo, um dos trabalhos mais requisitados e pouco valorizado aqui no país, conquistaram mais um direito trabalhista. Eles vão ter, a partir do mês que vem, um aumento de salário mínimo. Essa era uma antiga reivindicação que foi finalmente atendida, para a sorte de muitos latinos, incluindo os brasileiros. Os detalhes com a Carolina Camargo. De manhã, de tarde, de noite, não importa o horário, os entregadores por aplicativos estão sempre disponíveis. Estima-se que mais de 60 mil pessoas ganhem a vida desse modo na Big Apple. Pensando nessa categoria, a cidade de New York foi a primeira do país a aprovar uma série de medidas em benefício dos entregadores. A mais recente agora, a partir de 12 de julho, o salário mínimo vai passar de $11 por hora para $17,96 por hora, sem contar as gorjetas. É o primeiro aumento desse tipo no país para um setor que explodiu em popularidade durante a pandemia. A medida entra em vigor 2 anos depois da Câmara ter aprovado um pacote de melhorias nas condições de serviço para esses trabalhadores. Sem dúvidas, estabelecimento de um salário mínimo ajuda a proteger os trabalhadores contra a exploração, pois assim eles recebem uma remuneração justa e assegura condições dignas de trabalho. E com isso eles conseguem ter também uma melhor estabilidade financeira, pois para muitos trabalhadores essa é a principal fonte de renda. E tudo isso, sem dúvidas, vai gerar um impacto aos donos dos negócios e até aos consumidores, pois irá aumentar o custo operacional e esse custo operacional poderá ser repassado aos clientes. Nos Estados Unidos, assim como em outros países, questões relacionadas ao direito trabalhista e aos benefícios estão em constante debate e revisão. Sendo assim, vejo que essa forma de terceirização tem muito o que ser debatido, mas sempre garantindo os direitos e condições justas aos prestadores de serviço. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma lei que pode acabar com os cheques calção em aluguéis na Flórida. E a agência que regula medicamentos aqui no país autorizou a comercialização de carne produzida em laboratório. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Vai entrar em vigor em julho, aqui na Flórida, uma lei que deve aliviar o bolso das pessoas que moram de aluguel, o fim da cobrança do depósito de segurança. Pois é, essa prática é conhecida pela comunidade como cheque calção. A Carla Marinho nos explica agora como vai funcionar essa nova garantia de moradia. Antes de entrar numa casa, o futuro inquilino precisa deixar um depósito. A quantia equivale, em média, a 3 meses do aluguel e serve como garantia para o proprietário, caso o inquilino encerre o contrato antes do tempo ou deixe avarias no imóvel. Mas essa exigência, em muitos casos, acaba sendo um impedimento para fechar negócios. O brasileiro Jorge é um exemplo. Ele disse que desembolsou quase $9 mil só para entrar na casa onde mora, em Lake Nona, região de Orlando. Um sufoco que atinge muita gente da comunidade. Além dos $3 mil mensais, a crescer e desembolsar quase $9 mil, que é mais ou menos 3 aluguéis, como forma de depósitos. Eu já vim me preparando todo o ano passado para ter dinheiro suficiente para fazer esse pagamento, sabe? Mas assim, não é fácil. Mas uma nova lei pode mudar essa realidade na Flórida. A partir de julho, os inquilinos vão poder substituir o depósito do calção por pagamentos mensais ao longo do contrato. A ideia é que em um aluguel de $1.500, por exemplo, a taxa média fique em torno de $25 por mês. O calção vai ser dividido em 12 parcelas iguais. Exato. Só que para quem está alugando, o investidor, o proprietário do imóvel, também tem uma vantagem. E a vantagem é a seguinte: agora esse depósito, que ele era 100% restituído no final do contrato para o inquilino, ele se tornou uma taxa, que agora é uma renda adicional para quem está alugando o imóvel, para o investidor. Exato. Por outro lado, ela não estabelece limites para as mensalidades e não determina o reembolso das taxas pagas mês a mês, como nos tradicionais depósitos de segurança.
Dá uma desvantagem para o inquilino, que ele não vai rever esse dinheiro no final do contrato, né, que seria um mês inteiro de aluguel, mas ao mesmo tempo faz com que ele consiga mudar para um imóvel com muito mais acessibilidade. E isso faz com que o reaquecimento e a demanda para poder ocupar esses imóveis seja ainda maior. Um levantamento sobre o mercado de trabalho mostrou que ele não está preparado para a chamada geração Z, que tem menos de 26 anos e mudou os hábitos de trabalho, sobretudo com a pandemia. Nos Estados Unidos, 3 em cada 4 líderes empresariais dizem que a geração Z é bem mais difícil de lidar em comparação com os mais velhos, segundo uma pesquisa da plataforma de currículos Resume Builder. E eles estão mesmo certos. De cada 8 funcionários com idade entre 18 e 25 anos, pelo menos um diz que não cumpre a jornada de trabalho, chega depois do horário e vai embora antes. Além disso, 1/4 desses trabalhadores concorda que sua geração é claramente menos engajada com o trabalho e que só faz aquilo que é contratada para fazer, nem mais, nem menos. Esse é um tema que está super em alta. Como gerir equipes multigeracionais? É a primeira vez na história que nós temos 5 gerações trabalhando juntas. Os Baby Boomers, os X, Y, Z e Alpha. E é muito importante deixar claro que, então, para os líderes, isso acaba sendo um desafio maior. O desafio não é por conta das demandas das gerações mais jovens. O que as gerações mais jovens querem é atender uma demanda que o próprio mercado exige delas. Elas são mais competitivas, elas se preocupam mais com o meio ambiente, elas não se vinculam à instituição só por salário e status, mas também se identificando com os valores daquela organização. E, além disso, elas defendem mais também aspectos como diversidade e inclusão, de raça, gênero, LGBTQIA+. Isso é também, então, uma característica do atual mundo do trabalho, que elas, por serem mais jovens, respondem com mais facilidade. Os Estados Unidos aprovaram pela primeira vez a venda de carne cultivada em laboratório. Essa proteína é produzida através do cultivo de células em tubo de ensaio e não vem de abate de animal. A FDA deu sinal verde para a carne de laboratório. A agência que regulamenta alimentos e remédios tinha aprovado a carne vegana em novembro de 2022, mas ainda não tinha liberado para comercialização no país. Agora, com essa aprovação, a população vai poder comprar essa proteína em supermercados e restaurantes. O primeiro estado a receber a carne vegana será a Califórnia. Os especialistas dizem que essa inovação, desenvolvida através de células em laboratório, é um passo rumo ao futuro mais sustentável, reduzindo a morte de animais e os impactos ambientais provocados por pastagens, cultivo de ração e dejetos animais. Depois do intervalo, o país registra queda importante nos serviços de caridade pela primeira vez em décadas, por causa da inflação. E na Geórgia, vídeos de pessoas brancas praticando tiro em imagem de pessoas negras gera polêmica no país. Pela primeira vez em 4 décadas, o número de doações de caridade nos Estados Unidos caiu. A crise econômica foi apontada como uma das responsáveis. No ano passado, o número de doações no país atingiu quase 500 bilhões de dólares. Apesar do valor alto, houve uma queda de quase 3,5% em relação aos anos anteriores. Os especialistas dizem que, na realidade, essa redução foi muito maior. Ajustando os valores à inflação, a queda no país foi de 10,5%, um recorde não visto em 40 anos. O ano de 2022 foi o 4º da história em que a população doou menos. As áreas mais afetadas pelo declínio foram instituições religiosas, educação e serviços humanos. Os estudiosos dizem que a falta de generosidade das pessoas se deu por vários motivos: queda no mercado de ações, crise econômica, alta dos aluguéis e salários achatados. Em 2021, durante o auge da pandemia de Covid-19, o número de doações e contribuições superou pela primeira vez $500 bilhão. Agora uma notícia que vai agradar os amantes dos animais. A Flórida aprovou uma lei que vai acabar com a discriminação pela raça do cachorro em todo o estado. Isso significa que os condomínios e prédios não vão mais poder proibir pessoas com determinados tipos de cães de morar nos locais. A Cone Rocha tem todos os detalhes dessa nova lei.
Esta é a Blondie, uma cadela cheia de vida, carinhosa e que adora brincar com as ondas do mar. Ela foi adotada há mais de uma década por uma brasileira que vive na Flórida. O que a Carolina não imaginava é o que iria enfrentar por ter adotado a Blondie na cidade de Miami. Eu e a Blondie Maria moramos juntas há 11 anos. A gente passou discriminação para poder alugar alguns lugares e poder morar, mesmo comprando propriedade. Ela nunca foi bem vista porque ela tem algumas características que se assemelham a Pitbull, mesmo ela sendo uma raça misturada, uma cachorra sem raça definida. Ela não tem histórico nenhum de mordida, nunca mordeu ninguém, nem apresentou comportamento agressivo, mas as pessoas, além de ter medo, os condomínios não queriam que a gente morasse lá. Mas essa situação que elas vivem diariamente está prestes a mudar. Uma nova lei assinada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, vai proteger os cães de serem discriminados por sua raça, peso ou tamanho. Essa nova lei vai impactar diretamente condomínios residenciais e prédios públicos em cidades como Miami, por exemplo, que há mais de 30 anos proíbem raças como os pitbulls. Há anos, os protetores de defesa dos animais tentam acabar com essa discriminação. Eles dizem que o cadastro de cães perigosos precisa ser baseado no comportamento do animal e não na aparência. Para a Carolina e outros donos de cães como a Blondie, essa lei só tem a melhorar a vida deles e dos seus fiéis companheiros. Eu acho que essa lei é maravilhosa porque permite que donos possam adotar mais cachorros. Esses cachorros muitas vezes morrem sem donos nos abrigos de animais. Então, isso permite que mais cachorros desse porte sejam adotados se eles não tiverem histórico de violência. Na Geórgia, um vídeo de pessoas brancas realizando prática de tiro usando a imagem de um homem negro como alvo indignou o país nesta quinta-feira. Os treinos de tiro oferecidos na cidade de Villa Rica, a cerca de 30 minutos de Atlanta, indignaram o prefeito, que criticou o grupo de treinamento e disse que a escolha da imagem do alvo era, no mínimo, ofensiva. Já o chefe de polícia da cidade disse que a atitude foi apenas um erro, sem a intenção de ofender ou agredir a comunidade negra. Os moradores da cidade, claro, ficaram revoltados e fizeram muito barulho nas redes sociais. Algumas pessoas foram até a delegacia só para prestar queixa oficialmente, afirmando que a cena envia uma mensagem perigosa. A prefeitura de Villa Rica mandou o grupo retirar a imagem do homem negro dos alvos e disse que uma empresa independente vai investigar esse caso. E olha, depois do intervalo, tem reportagem sobre uma fenda na divisa entre o Oregon e a Califórnia que pode provocar um massivo terremoto. E tem os detalhes de uma forte tempestade de granizo que atingiu o Colorado e deixou centenas de pessoas feridas em um show ao ar livre. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Vamos agora às últimas atualizações sobre o submersível desaparecido. Esse é o nosso destaque do dia. Nesta tarde, a OpenGate, a empresa dona do submersível que desapareceu, disse que todos os passageiros morreram. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou em coletiva que não há mais esperanças e anunciou que os destroços do submersível foram encontrados em alto mar. Segundo as autoridades, houve um desfecho catastrófico e a embarcação teria implodido com a pressão da água. Ainda não se sabe quando e por qual motivo essa implosão aconteceu. Os destroços com peças importantes da embarcação, como a cabine que protegia os tripulantes, foram descobertas a 500 metros do Titanic. Buscas vão continuar na região e o caso deve ser investigado até mesmo por órgãos internacionais, já que no submersível estavam pessoas de várias nacionalidades.
E o estado do Colorado se recupera após uma tempestade provocar uma chuva forte e enchentes. Em algumas cidades teve chuva de granizo do tamanho de bolas de tênis, o que deixou centenas de pessoas feridas. Neste anfiteatro de Morrison, o caos. O forte granizo que caiu em partes do Colorado atingiu pessoas em um show ao ar livre. Alguns usaram caixas de papelão para se proteger. Outros sentaram no chão e colocaram os braços sobre as cabeças. Teve quem correu para os banheiros em busca de mais segurança. A imagem mostra o impressionante acúmulo de granizo nos pés das pessoas. Este outro flagrante mostra como a tempestade rapidamente alagou a região e provocou uma correnteza. Essas mulheres que estavam na plateia contam que ficaram feridas sem gravidade e lembram que foram minutos assustadores, com todos correndo, se atropelando e crianças chorando. Mais de 100 pessoas precisaram de atendimento médico no local e ao menos 7 foram levadas para o hospital. Os carros que estavam no estacionamento tiveram vidros quebrados e lataria amassada. Nesta quinta-feira, autoridades ainda ajudam na volta à normalidade, liberando ruas e estradas e retomando a ordem após a tempestade. Imagens impressionantes, né, Ruth, dessa tempestade? Bastante, viu? Deu para ficar chocado até. Isso mesmo. E tem bastante previsão ainda de mais tempestades vindo pela frente, gente. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no nosso telão? É hora da nossa previsão do tempo. Olha só, na região de Boston, bastante chuva prevista e tempestade em New York e também em Washington. Em Norfolk, segue com bastante trovoadas. Charlotte e Atlanta também, onde a máxima não passa de 82. Toda a região da Flórida também com muita tempestade, o sol nem vai aparecer ao longo do dia. O sol começa a aparecer em New Orleans e a chuva para na região de Houston, com máxima de 97. Em San Antônio, sol entre nuvens também, máxima de 98 graus, sol forte em El Paso aí, brilhando o dia inteiro, máxima de 105 graus, bastante calor. Albuquerque, máxima de 95 graus. Phoenix, no deserto, máxima de 98, sol brilhando o dia inteiro também. Los Angeles, máxima aí de 72, mínima de 58, sol entre nuvens, tempo encoberto também em São Francisco, mínima de 55, máxima de 64. E agora a gente segue falando dessa região aí da costa oeste. Os cientistas estão de olho nessa região norte-americana, principalmente em duas falhas tectônicas, no Oregon e na Califórnia. Tudo isso por causa de um temido Big One, o grande terremoto que está atrasado. É que essas falhas estão conectadas e podem provocar um violento estrago. E o aparecimento de um buraco por onde vaza um líquido suspeito do fundo do oceano aumentou as preocupações. A reportagem é da Eloá Urazen. Popularmente conhecido como The Big One, o terremoto de magnitude catastrófica está atrasado na região oeste do país. Cientistas prevêem que, de tempos em tempos, abalos sísmicos violentos impactam áreas de alta instabilidade e que já seria a hora desse desastre acontecer. A tensão ficou maior depois que cientistas descobriram no estado do Oregon uma rachadura no fundo do mar, a 80 quilômetros da costa. Desta fenda, apelidada de Pitaya Oasis, estaria vazando uma espécie de lubrificante natural, que regula a pressão na falha submarina, chamada Cascadia. Essa falha tectônica, Cascadia, no Oregon, se junta pelo mar à falha de San Andreas, na Califórnia. Se uma delas registrar terremoto, pode facilmente acordar a outra. As duas têm potencial de provocar tsunamis maiores do que os que devastaram o Japão em 2011, podendo matar milhares de pessoas e provocar um prejuízo de 200 bilhões de dólares. Por isso, toda a atenção dos cientistas está voltada para esta área. Apesar da contagem regressiva já ter acabado, nenhum grande terremoto aconteceu ainda. O motivo pode ser o Lago Salgado de Salton Sea, no extremo sul da Califórnia. Os pesquisadores descobriram agora que o baixo volume d'água nesta área reduz o estresse nas placas tectônicas da costa. Isso alivia a ameaça de um terremoto à vista. Todos os grandes abalos sísmicos na região coincidiram com os períodos em que essa bacia do Salton Sea esteve cheia. A relação entre sismos e níveis de água, por exemplo, no Lago Salton, faz um pouco de sentido porque a gente consegue, por exemplo, correlacionar com o que acontece com as hidrelétricas, casos de hidrelétricas no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente tem o enchimento do reservatório, alguns anos depois desse evento,
a gente pode ter o que a gente chama de sismicidade induzida, né? Pelo próprio peso da água, né? A carga da água numa área onde não tinha nada, né? A gente tem então o peso da água, isso pode influenciar, né? Facilitar a ocorrência dos tremores, além por exemplo, o percolamento da água também em fraturas das rochas, né? Isso pode facilitar, né, o deslizamento de blocos de rocha e a ocorrência dos terremotos. Então, correlacionar terremotos com o nível da água é uma coisa que a gente já conhece, né, e que faz sentido. E com essa reportagem da Eloá Orazen, a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.